Neste vídeo, vamos falar sobre a audiodescrição e como utilizá-la no campo. A audiodescrição traduz imagens em palavras para que pessoas cegas e com baixa visão possam ter acesso ao seu conteúdo. O recurso também amplia o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, TDAH, autistas, disléxicos. Pare para pensar um pouco sobre como as imagens enfeitam, reforçam ou compõem a informação. E, sem a audiodescrição, essa informação fica incompleta. Então, é muito importante que a gente pense nelas, caso a gente tenha um aluno que faça utilização de um leitor de tela, por exemplo. Canva possui esse recurso através do botão Texto Alternativo, que permite que o professor insira a descrição e imagens para que ela possa ser lida pelos alunos que usam o leitor de tela. Aqui no nosso modelo, então, já mudei para português para a gente ver como é que funciona. Eu vou clicar em apresentar e mostrar para vocês como que o leitor de tela explicaria esse conteúdo para o aluno. E utilizar o leitor de tela TalkBack do Android. Outline de Avenir DN Approaching Doodle, gráfico. Outline de Windows Piquilha Doodle, gráfico. Outline de Citosine Doodle, gráfico. Outline de Atete de Arlob Doodle, gráfico. Genética. Viu como fica confuso para alguém que precisa usar esse recurso? Isso ocorre porque o leitor de tela busca por um texto para cada uma das nossas imagens e, se ele não existe, ele acaba lendo o nome dessa imagem, como ela está configurada. Aqui, no caso, é no Canva. E o segundo ponto a se pensar é, então, vou colocar uma explicação de cada um dos meus itens. Vou colocar aqui. Essa é a representação de uma molécula de adenosina, explico toda a estrutura, depois eu passo para o rosto, depois eu passo para citosina. Isso vai melhorar o entendimento do aluno? Ou, na verdade, o que a gente tem aqui são imagens decorativas? Pense que o objetivo é auxiliar que a pessoa entenda o seu material. Ou seja, nesse caso, as imagens não são exatamente essenciais. Mas e quando elas forem? Como eu descrevo? Aqui algumas dicas para fazer descrições baseadas em diretrizes da audiodescrição. Também estão disponíveis no link externo no material do curso no portal Sofia. E os pontos básicos são, primeiro, descrever o que vê. O que, quem aparece, onde, as ações, o tempo, o enquadramento, características físicas, roupas, cores e outros elementos visuais. Organizar a descrição do geral para o específico, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Nós vimos que o leitor faz já essa leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Uma pessoa compõe a imagem dessa maneira. Descrever cada pessoa, personagem por vez. Priorizar os elementos mais importantes, de acordo com o contexto. Não interpretar as imagens, mas dar as informações para que a pessoa interprete. Usar linguagem clara e objetiva, adequada ao público-alvo. E deve-se entender a obra e o contexto para escolher quais são as informações e as palavras adequadas. Aqui na nossa apresentação, então, eu não colocaria as informações de cada item. Eu vou suprimi-las e, como o leitor faz a leitura de cima para baixo, ele vai ler o meu texto e na última eu coloco uma informação geral sobre o contexto aqui. Então, como é que eu faço para suprimir essas informações? Eu venho no meu elemento gráfico, clico com o botão direito do mouse e vou em texto alternativo. Ele te dá a opção de colocar um texto, mas eu vou marcar como decorativo, para que o leitor não reproduza aquela identificação que a gente ouviu. Vou fazendo isso em cada um. Esse alternativo, marcar como decorativo.
E como o leitor faz a reprodução de cima para baixo, aqui no último, eu vou colocar uma descrição. Um texto alternativo, o qual é um texto, pode ser mais bem explicado, mas aqui é para a gente ter uma ideia. E agora eu vou apresentar de novo para a gente ver como é que seria lido. Genética. Conceitos básicos. Representações das estruturas químicas de adenina, citosina, timina e guanina em azul claro, em fundo azul escuro, gráfico. Melhorou, não é? Você pode, ao invés de colocar no último, colocar também no primeiro, indicando, é um slide título, com fundo azul escuro, título em amarelo, ao redor do título tem as moléculas, e assim vai fazendo a sua descrição.